Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal. Estou super feliz de ter vocês aqui comigo. Hoje estamos aqui para mais um dia de campanha em favor dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. E o país de hoje é o Paquistão. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você que está chegando agora que possa se inscrever no canal. Deixa um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Para que mais pessoas venham se juntar a nós aqui nessa campanha de oração. Então, gente, a posição no ranking do Paquistão é a posição 8, tá? Então, ele está em 8º lugar, tá? O tipo de perseguição é opressão islâmica, paranoia ditatorial, corrupção e crime organizado e opressão do clã. A pontuação que ele recebeu na pesquisa foi 87. A religião oficial de lá é o islamismo. O tipo de governo é República Federal Parlamentarista. O presidente atual é Asif Ali Zardari. A capital é Islamabad. E a população é 245,2 milhões de pessoas. E a população cristã é em torno de 4,5 milhões. Então, gente, eu fiz um resuminho do contexto do Paquistão, falando um pouquinho da história, da geografia, da realidade religiosa naquele lugar, tá? E se vocês querem saber mais, cliquem lá no site do Missão Portas Abertas, aí vocês podem fazer a doação de vocês podem se informar mais também, tá bom? Então, a civilização do Vale Indo, uma das mais antigas do mundo, com mais de 5.000 anos, viveu durante muito tempo no território que conhecemos hoje como Paquistão. No segundo milênio a.C., essa região esteve sob sucessivas invasões de grandes civilizações, como os persas, os gregos, os citas, os árabes, os afegãos, os turcos e o Império Mongol. Os britânicos dominaram o Paquistão durante o século XVIII e uniram o território como uma única colônia com a Índia. Mas em 1947 o Paquistão se tornou um estado independente da Índia, mas essa separação aí nunca ficou muito bem resolvida. O governo tem, em geral, trabalhado para manter os grupos islâmicos violentos que existem lá sob controle, mas as medidas não têm sido muito eficazes. O Paquistão é um país com uma das maiores populações do mundo e multiétnico no sul da Ásia. As suas maiores cidades são Islamabad e Karachi. A nação conta com diversas paisagens de montanhas, como a famosa Cordilheira do Himalaia, há planaltos desérticos e faz fronteira com o Irã, o Afeganistão, a China e a Índia. No aspecto político e cultural, o Paquistão tem passado por dificuldades em encontrar a sua identidade. O país estabeleceu uma democracia parlamentar que foi sucedida por repetidos golpes militares. A influência da comunidade islâmica sunita tem sido o padrão pelo qual as decisões políticas são tomadas. Por causa dos conflitos étnicos religiosos, várias partes do país estão fora do controle do governo central, onde atos de violência às minorias religiosas são frequentes. O número de refugiados e deslocados gerados pelos conflitos também impactou a sociedade e a organização do Paquistão. Atualmente, o Paquistão é dividido em 5 grupos étnicos principais: os Punjabis, os Pashtuns, os Sindhis, os Mudjaris e os Baloches. No aspecto linguístico, o Paquistão é heterogêneo e não tem uma língua comum usada em todo o país. Então, cada região fala a sua própria língua. Aproximadamente 2/3 da população paquistanesa vive na zona rural, onde as comunidades são organizadas de modo que cada complexo de casas fique protegido como verdadeiras fortalezas. Aí imagine só, né? Você se converter num lugar que é como se fosse uma fortaleza, né? Como você se protege num lugar desse, né? Como que você sai de um lugar desse, né? A extração do petróleo e de gás natural é parte dos recursos econômicos da nação. Além disso, o exército é uma carreira privilegiada para a qual muitos jovens vão voluntariamente. Em relação à parte religiosa, de como o cristianismo chegou lá, há alguns registros de Eusébio de Cesareia do século IV, tido como o pai da história da igreja. Os apóstolos Tomé e Bartolomeu foram designados para a Pártia, que é o Irã moderno, e Índia. No momento do estabelecimento do Segundo Império Persa, 226 d.C., havia bispos da Igreja do Oriente, no noroeste da Índia, Afeganistão e Baloquistão, que é o Paquistão,
incluindo partes do Irã e outras regiões do Afeganistão e Paquistão, com leigos e clérigos envolvidos na atividade missionária. O trabalho missionário católico romano aconteceu no continente indiano, com a chegada dos portugueses no século XVI e se estabeleceu em Lahore a partir de 1579. Após, o cristianismo foi estabelecido por meio do trabalho missionário protestante no final do século XVIII e início do século XIX, e continuou a crescer desde então. O Paquistão experimenta uma cultura cada vez mais islâmica e é o lar de uma infinidade de grupos islâmicos radicais. É difícil rastrear os diferentes grupos islâmicos, pois eles têm tamanho, nome e influências variados, pois eles se dividem, se unem e reaparecem conforme precisam. A comunidade cristã sente-se cada vez mais presa entre esses grupos radicais e a cultura islâmica da sociedade paquistanesa. Pastores cristãos podem até mesmo ser presos quando não se submetem aos desejos das autoridades. Isso envia um alerta à minoria cristã e a intimida. Os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe e são discriminados em todos os aspectos da vida. Jovens cristãs são vítimas de abusos e casamentos forçados. Todos os cristãos enfrentam discriminação institucionalizada, o que pode ser exemplificado pelo fato de que os trabalhos considerados como baixos, sujos ou depreciativos são oficialmente reservados para os cristãos. Então, resumindo, as leis de blasfêmia do Paquistão são frequentemente usadas para atingir os grupos minoritários, como os cristãos. Cerca de 1/4 de todas as acusações de blasfêmias são dirigidas aos seguidores de Jesus, que representam em torno de 1,8% da população apenas. As leis de blasfêmia prevêem a pena de morte, que raramente é executada. Os acusados ficam vulneráveis a ataques ou assassinatos pelas multidões de extremistas islâmicos. Em junho de 2024, um homem idoso foi morto por uma multidão após ser acusado de profanar o Alcorão. Em 2023, o ataque a casas e edifícios cristãos em Jaranwala contribuíram para um clima de medo. Apesar de as igrejas históricas terem relativa liberdade para adoração, elas são fortemente monitoradas e alvos de ataques à bomba. As comunidades cristãs que evangelizam também enfrentam muita oposição. Todos os cristãos enfrentam discriminação institucionalizada e são obrigados a realizar trabalhos considerados inferiores e degradantes, como limpeza de esgotos ou trabalho em fornos de tijolos. Os seguidores de Jesus são chamados de shura, que é um termo pejorativo que significa imundo. Além disso, eles são vulneráveis ao trabalho forçado em regime de servidão. A vida no Paquistão não é muito fácil e muitas vezes não é muito fácil até para quem é muçulmano, tá? Eu acompanho um trabalho missionário, não acompanho assim tão profundamente, mas é um trabalho missionário que ajuda a libertar as pessoas do trabalho escravo nessas fábricas de tijolos. Muitas famílias inteiras, até crianças assim de 6, 8 anos, trabalham nessas fábricas por causa de dívidas ou até mesmo, como está falando aqui, por causa de serem cristãos. Eles não têm outro lugar para trabalhar por causa da discriminação e às vezes a família inteira tem que ir lá trabalhar porque eles ganham muito pouco e eles precisam sobreviver. Então, gente, esse trabalho missionário que eu estou vendo no Paquistão não é nem do Missão Portas Abertas. É óbvio que o Missão Portas Abertas é a base aqui. O Missão Portas Abertas ajuda bastante também, né, dentro daquilo que eles conseguem fazer lá no Paquistão. Mas eu acabei encontrando essa outra obra missionária que está sendo feita lá, né? Então, eles pagam a dívida dessas pessoas lá na fábrica de tijolos e ajudam essas pessoas com um emprego e um sustento em torno de 6 meses até eles se estabelecerem e conseguirem, né, ganhar aí seu próprio dinheiro e não precisar mais de tanta ajuda. Parece que é um trabalho sério, parece que é um trabalho assim, muito importante. Eles têm mostrado algumas realidades do Paquistão muito tristes, muito pesadas, pessoas realmente precisando muito de Jesus. Muita batalha espiritual também, né? Porque essa batalha espiritual existe e parece que alguns missionários não entram em muitos detalhes dessas batalhas espirituais, que às vezes a pessoa tá ali possessa, a pessoa tá numa situação bem deplorável espiritualmente também, né? Então eu tô vendo que, assim, pelo que eu percebi no Instagram, o trabalho é sério
e eles têm ajudado muito essas pessoas que estão à margem da sociedade no Paquistão. E que se é um trabalho sério, espero que Deus continue abençoando eles cada vez mais, para que mais vidas, mais almas possam ser alcançadas. Eu vou deixar o site do Missão Portas Abertas, mas também eu vou deixar o Instagram desse outro trabalho missionário para vocês conhecerem, caso vocês queiram, tá bom? E como sempre, gente, eu peço um versículo a Deus para cada país que eu estou trazendo aqui nessa campanha de oração. E o versículo que Deus me deu foi 2 Crônicas 7,14. Eu acho que já me deu para alguma outra nação também. E se repetiu aqui para o Paquistão, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E o que mais me chamou a atenção nesse versículo é: perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, né? Então, as pessoas lá no Paquistão estão precisando de Jesus, estão precisando se arrepender de seus pecados, né? E se voltar para Jesus, para que a terra deles possa ser curada, possa ser sarada por Deus, né? Então esse é o principal pedido de oração aqui, né? Que possamos estar orando para que eles se acheguem até Jesus, para que eles se arrependam e para que eles possam ser curados, a terra possa ser curada, né? De toda essa violência, de toda essa maldade que está acontecendo lá no Paquistão contra as minorias, contra os cristãos perseguidos, né? Então, o site Portas Abertas sugeriu aqui 3 pedidos de oração para o Paquistão, que é o que eu trouxe para vocês, né? Peça a Deus que transforme o coração e a mente dos líderes no Paquistão em relação às leis de blasfêmia, porque realmente é muito sério isso. Ore para que os cristãos encontrem alegria em sua vida diária, sabendo que não são cidadãos de segunda classe aos olhos de Deus. Clame por proteção às mulheres cristãs que podem ser forçados a se casar com homens não cristãos. Então vamos orar? Senhor meu Deus amado, estamos aqui unidos em oração em favor dos cristãos perseguidos lá no Paquistão. Peço ao Senhor que o Senhor vá de encontro à vida deles com os teus anjos, com a tua presença, com a tua glória, com o teu poder, e entra, Senhor, com livramento na vida deles. Dê livramento, proteja as mulheres, proteja os cristãos que estão lá, proteja as pessoas que o Senhor quer alcançar ainda, que elas possam, Senhor, serem alcançadas, que possa haver coragem, que possa haver pessoas que o Senhor possa usar para que mais vidas possam ser alcançadas no Paquistão. Que o Senhor possa ajudá-los a serem alegres na tua presença, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque por mais difícil que esteja lá, eles têm ao Senhor para consolá-los e para prover na vida deles. Senhor, transforme o coração dos líderes para que eles possam permitir a liberdade religiosa e anular essa lei de blasfêmia. Meu Deus, fortaleça os teus servos. Entra com provisão material, de alimentos, financeira, trabalho digno. Abençoe as crianças, que muitas demoram até mesmo para ouvir o evangelho, porque os pais às vezes têm medo de evangelizar e apresentar Jesus para os seus próprios filhos. Tem misericórdia dos teus filhos que estão no Paquistão. Abençoe aquela nação para que haja mais paz, mais união, prosperidade e cuidado com as pessoas naquele lugar. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja no Paquistão, que ela possa crescer a cada dia mais, apesar de toda dificuldade, e que nenhum fique desamparado. Liberte os que estão presos, livra da violência os que estão soltos, e que o Senhor possa, ó Pai, prover todas as coisas que eles precisam. Abençoe, Senhor, para que cada vez mais famílias e vidas possam ser alcançadas naquelas fábricas de tijolos, onde muitos estão escravizados, crianças, famílias inteiras. Alcance aquelas vidas, Senhor, com ajuda, com recursos, para que eles saiam dessa situação tão deprimente. Abençoe, Senhor, os cristãos no Paquistão. Abençoe para que muitos ainda sejam alcançados no Paquistão. Tenha misericórdia. Derrame o teu amor sobre a vida deles, a tua paz e a tua alegria. É o que eu te peço e te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem comigo aqui em mais um dia de campanha pelos cristãos perseguidos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam se unir a nós nessa campanha de oração.
Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.